Glória a Deus. Meu querido professor Zé Márcio, a oportunidade é do senhor e traz para nós uma introdução aí, uma pequena fala do senhor a respeito sobre a teologia do templo. Perfeito. Antes mesmo de falar sobre a teologia do templo, eu queria só fazer aqui uma introdução sobre os desigrejados. Então, assim, em suma, os desigrejados é um movimento moderno, mas que há indícios desse movimento em toda a história da igreja, tá certo? Em movimentos tais como os maniqueus, até mesmo os irmãos, que é ali o grupo de John Nelson Darby, os irmãos de Primo, entre outros, né? Tem alguns resquícios desse movimento ao longo da história da igreja. Mas a grande questão é que agora esse movimento tem ganhado muito força nos últimos 10 anos, esse movimento cresceu cerca de 780%. Né? No ano de 2010, o resultado do IBGE nos apontava para cerca de 10 milhões de desigrejados no Brasil. E no ano de 2000, havia apenas 4 milhões. E agora aí nós temos mais de 20 milhões de desigrejados no Brasil, né? Conforme aqui nos traz os dados. Mas vamos lá, a teologia do templo. Por que é importante falar da teologia do templo? Para nós entender como Deus, ele, desde o seu princípio, ele formulou um local para adoração. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é a base da teologia de toda a Bíblia Sagrada. Adão, na verdade, ele estava num templo de Deus. O Éden era um templo de Deus. O Éden era um tipo de templo, pois ali estava a presença de Deus que descia no jardim todos os dias, em semelhança à presença que descia sobre a arca, no caso, a Arca da Aliança, né? E Adão, como sendo sacerdote, queria nomear as pessoas, ou, no caso, os animais, dar o nome aos animais, e o papel de Adão seria subjugar a serpente, que era um animal impuro. Porém, Adão, como nós sabemos, ele perde essa presença maravilhosa de Deus e ele é retirado. Ele sai ali daquele primeiro templo. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O segundo templo que nós vemos na Bíblia Sagrada, aqui vai ser só uma introdução, então vai ser muito rápido essa introdução. O segundo templo é o tabernáculo ali de Moisés, que basicamente tem os mesmos utensílios do templo de Salomão. Mas no tabernáculo, o tabernáculo era um templo móvel, que era dividido em 3 partes, lugar santo, átrio, lugar santo e santo dos santos. E Deus estava, então, no Santo dos Santos, e o sacerdote, ele entrava uma vez por ano naquele local. Ali é o templo. O que era o templo para o povo judeu? O povo hebreu, o povo israelita e, posteriormente, o povo judeu. O templo era o local onde Deus estava. E o templo deveria ser no centro de Israel, no centro das tribos, representando que Deus morava entre o povo. Deus habitava entre o povo. Então, enquanto o povo tivesse o templo, eles teriam a presença de Deus. Posteriormente, o povo constrói ali o templo de Salomão. O templo é completamente destruído ali por Nabucodonosor. Então, há aquele período de 70 anos até recomeçar a reconstrução do templo ali, com Zorobabel reconstruindo lançando os alicerces e Esdras reconstruindo o templo. Mas vamos lá, no Novo Testamento. Jesus aparece, então, no Novo Testamento, redirecionando o templo. Ele diz assim, olha, se vocês destruírem o templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava redirecionando o templo, dizendo assim, o templo agora não é mais somente esse aí. O templo agora não é mais o templo de Herodes, no caso, um templo que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o templo sou eu. Então, ele redireciona o templo.
Jesus, ele assume para si a responsabilidade do templo. E qual é a responsabilidade do templo? Trazer a presença de Deus para dentro do cosmos. Trazer a presença de Deus para dentro do cosmos. Essa é a responsabilidade do templo. E a Bíblia diz, João 1, versículo 14, que a glória de Deus estava em Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus redireciona, ele assume o lugar do templo no Novo Testamento. Mas no livro de Apocalipse, amados irmãos, já para encerrar, no livro de Apocalipse, nós entendemos que o templo, ele traz consigo um novo significado mais uma vez. Agora, o templo não é mais somente o templo físico, ou o templo agora não é somente Jesus, mas o templo agora é todo o cosmos. Céu e terra se tornam templo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio delas e não será abalado. Aqui é basicamente uma introdução para nós introduzirmos acerca do templo. O templo hoje, ele é importante? Sim. Mas o templo hoje, ele é essencial e dizer assim, não, Deus só está no templo? Não, isso não. Nós escrevemos sobre os desigrejados, mas nós não queremos dizer que o templo é algo essencial a ponto de nós não poder adorar se não for dentro do templo. Então, para nós introduzir, basicamente é isso. Pois é, querido, é importante o que o professor José Márcio está falando, né? Porque o tema, esse nome, Desigrejados, principalmente nós que fizemos uma obra agora recente, né? Está na pré-venda ainda, talvez para muitos pode parecer um ato de julgamento, né? Um ato de maltratar aqueles que talvez não estão na instituição, dentro daquela liturgia dos cultos. Só que o nosso maior papel não é falar que a pessoa está desigrejada no sentido de desviado, né? Mas no sentido que nós apontamos no livro, é a importância da igreja local, né? É a importância, nós vamos tratar, por exemplo, de desigrejados, que quando você vai ver o termo aí no Google, a desigrejada está falando pessoas que não congregam em instituição, né? Pessoas que não congregam. Esses tais, muitos deles não congregam e também não faz nada para Deus. E qual a importância da igreja local, ao meu ver, é a prática constante. Ali você vai estar trabalhando constante, vai estar aprendendo constante, vai estar entre os irmãos, vai estar pegando força um com o outro. É por isso que nós sempre defendemos o papel da igreja hoje. Por mais que, na teologia do templo, como o professor José Márcio disse, tem essa longa história de tabernáculo, de templo, de tendas, para manifestar alguma forma de Deus ali habitar, e o templo foi modificado, e nós hoje somos templos e morada do Espírito Santo, a importância da igreja hoje, da igreja moderna hoje, é ótima. É ótima. Tem pessoas que, e eu vou passar essa oportunidade agora para o professor Marcos a falar conosco, ele fez o prefácio, e ele traduziu o nosso livro, corrigiu, melhor dizendo, para correção ortográfica. Ele vai ver, ele leu lá e percebeu que nós trabalhamos de três tipos de desigrejados, mas existe muito mais. Mas não tem como fazer um livro gigantesco, pessoas não vão nem querer ler, né? A gente vai falar sobre os desigrejados anticonstitucional, né? Aqueles que não querem congregar de jeito nenhum, os desigrejados feridos, aqueles que, e a maioria desses são feridos, né? Que estão em depressão, que por causa de algum escândalo afastou da igreja, tem algum ódio de algum escândalo, de algum pastor, etc. Tem tanta coisa, irmãos, que é só Deus ter misericórdia, né? E tem aqueles que isolados, aqueles que talvez algum missionário foi pregar numa aldeia, por exemplo, né, lá no fundo do Amazonas, ou está ferido, enfermo, não pode congregar. Esses também são desigrejados no sentido de não estar congregando com os irmãos, mas não quer dizer que é desviado. Mas são pessoas que estão enfermos e precisa de um acolhimento também espiritual, tá bom? Dentro disso, eu quero passar para o professor Marcos, se ele tiver alguma coisa a acrescentar a respeito disso, do que eu acabei de falar sobre a divisão, sobre a importância de entender parte por parte dos desigrejados. Deixa eu passar para ele. E a palavra é toda sua, meu querido professor Marcos.